Pronto, já está gravando, tá bem aqui para mim. Agora eu quero compartilhar os slides aqui para vocês, tela inteira. Pronto, compartilhar. Tá aparecendo aí alguma coisa? Ah, não, né? Não. Mas eu não Você sei está com uma fazer. apresentação em aberto, professor? Não, ainda não. Tá aqui, ó. Eu tô com o PowerPoint aqui aberto da apresentação. Mas vocês não estão vendo não, né, o PowerPoint? Não. Vai dar certo. Peraí, tenho fé em Deus que vai dar certo. Pronto. Compartilhar. Oi? Isso, tá dando certo. Oi aí. Pronto? Deu? Deu para ver? Bote só a tela cheia agora, professor. Bora, deu um F5. Agora caiu. Eita, ele foi sair agora. Professor, o senhor está sem áudio. Você liga o áudio? Estão vendo? Então, aí você vai em apresentação, o senhor habilitar a apresentação em tela cheia. Aí no PowerPoint. Pronto, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo? Sim, Estamos, professor. Eu só peço que o senhor habilite a apresentação, tá, em tela cheia. Tela cheia. No PowerPoint. Ah, no PowerPoint. Isso. Peraí. Se eu sair aqui, eu tô com medo de perder aqui. Aí. Tô com medo de sair aqui e perder tudo. Eu vou apertar ESC aqui, caso eu saia. Pronto. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Já está em tela cheia aqui no PowerPoint. Espera aí, F5. Pronto. Ok. Tá E ótimo. agora eu não estou vendo mais nada, viu? Não estou vendo você mesmo. Pode seguir, professor, tranquilo. Tá bom. Pois vocês estão me vendo aí, né? Sim. Deixa eu pegar a minha canetinha mágica aqui. Ah, ela está funcionando hoje. Canetinha. Pois vamos lá, pessoal. Bom dia aí para vocês. Eu estou aqui às cegas, eu não estou vendo, eu não estou vendo a reação de vocês, eu estou vendo aqui os slides. Então, pessoal, vamos lá. Biomas brasileiros é um assunto de extrema relevância, vamos dizer assim, na minha concepção e também na comunidade acadêmica nos dias atuais. Tendo em vista, né, a política ambiental que até o presente momento o nosso principal governante está aplicando, né, no nosso país, né? Então, a política brasileira está diretamente relacionada com a política ambiental que hoje é exercida. Infelizmente, é uma política muito caótica, muito confusa, né, que está trazendo inúmeras consequências aos nossos biomas. Então, pessoal, os biomas brasileiros, segundo a comunidade acadêmica, a comunidade científica, ela possui o quê? No caso aqui, ela vai possuir uma grande biodiversidade, né? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Né? Ela possui, né, uma grande biodiversidade, ok? Formam, pessoal, por que uma grande biodiversidade? Onde é que eu quero chegar com essa questão? Porque em razão de nós estarmos localizados, né, em uma região tropical, é muito comum, né, esses biomas terem uma grande, né, biodiversidade, principalmente em razão do clima, ok? O clima é o principal fator que faz com que os biomas brasileiros, né, tenham uma grande biodiversidade, ok? Outra coisa, o Brasil, pessoal, no seu território, ele forma um verdadeiro mosaico natural. Nós temos aqui no Brasil uma grande diversidade de biomas em razão das diversidades climáticas, da diversidade das massas de ar,
E notadamente, nós temos o que? Diferentes biomas, né, que geram, né, diferentes mosaicos, né? E o principal exemplo desses biomas tropicais é o bioma amazônico, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Muita gente pensa que o bioma Caatinga não é um bioma tropical, e de fato ele é um bioma tropical, né? Porque ele está inserido nessa região tropical. O problema é que o bioma Caatinga, ele é uma exceção, né? Segundo os estudiosos, não era para o Brasil ter o bioma Caatinga. O problema é que nesse bioma aqui, Caatinga, né, você tem aí, né, como é que eu posso, a interferência de fatores geomorfológicos, né, a questão de algumas barreiras físicas, atrelado à incidência de massas de ar seca nessa parte do Brasil, e faz com que, né, nós tenhamos esses biomas com características diferenciadas, certo? Beleza? E outra coisa, segundo os estudiosos, o Cerrado e a Caatinga têm uma certa similaridade, né? Professor, uma similaridade em que sentido? Similaridade no aspecto da vegetação, certo? Também na questão da distribuição, da distribuição hídrica também. O Cerrado também chega a ser um bioma seco, mas a diferença entre o Cerrado e a Caatinga diz respeito principalmente à disponibilidade hídrica, tá? O Cerrado, ele possui a maior disponibilidade hídrica e também uma maior disponibilidade de chuvas, mas se nós formos fazer uma análise bem mais profunda, o Cerrado e a Caatinga, eles têm uma certa similaridade, né? Se vocês forem parar para pensar nesse aspecto, principalmente no formato da vegetação, né? Outro elemento também é que o Cerrado, a grande maioria da sua vegetação é uma vegetação de pequeno porte. Se vocês forem analisar, o Cerrado ele tem uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação rasteira, a mesma coisa que acontece na Caatinga, né? Eu não sei se vocês entenderam aqui o meu recado, mas existe uma certa similaridade entre esses dois biomas, Cerrado e Caatinga. São iguais? Não, não são. Não são. Outro elemento que diferencia Cerrado e Caatinga é o solo. O solo do Cerrado são solos mais profundos. A Caatinga não, é um solo menos desenvolvido, um solo raso. Outra similaridade, por exemplo, que existe o bioma amazônico e Mata Atlântica, né? Dizem que no passado esses dois biomas foram interligados, segundo os estudiosos, mas que com a mudança, né, com a ocorrência de climas pretéritos, vamos dizer assim, mudanças climáticas que ocorreram lá no período Cenozoico, essa descontinuidade, né, essa continuidade, vamos dizer assim, essa continuidade deixou de existir, né, e hoje são biomas, né, separados, Amazônico e Mata Atlântica. Se vocês forem parar para pensar, não existe uma certa similaridade entre Mata Atlântica e bioma amazônico? Para mim, existe. Eu queria depois ouvi-los, né, e ver a opinião de vocês, mas existem muitas similaridades entre o bioma amazônico e a Mata Atlântica. Aí nós temos aqui os campos sulinos, né, que é o famoso Pampa Gaúcho, né, que está situado lá no sul do país, que já tem uma certa uniformidade com relação aos demais biomas, né. Aí nós temos outro bioma aqui muito importante no litoral brasileiro, que são os manguezais, né, manguezais no Brasil que também estão ameaçados em razão principalmente da especulação imobiliária, né, no litoral brasileiro, certo? Que constitui uma vegetação bem comum, né? Até o Piauí também possui uma extensa área de mangues, ok? Outro elemento que eu citei para vocês aí foi a questão da diversidade vegetacional. Olha aí por quê? Principalmente em razão de elementos climáticos latitudinais, ou seja, um exemplo prático, Mata de Araucária, está abaixo ali, abaixo da linha dos trópicos, né, no caso o trópico de Capricórnio. Aí o que é que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter uma influência já de massas frias, massas polares, ou seja, já dá uma mudança na configuração da vegetação, né? Aí nós temos também o aspecto da latitude, como, por exemplo, o bioma amazônico, né, que tem uma influência muito forte
da região da linha do Equador, certo? Aí o outro elemento que eu posso citar para vocês, diferenças climáticas. Um exemplo, o bioma da Caatinga tem uma influência muito direta do clima semiárido, né, que, por sua vez, esse clima semiárido tem uma relação muito forte, uma relação muito direta com as características de solo, com as características de relevo, com as características hidrográficas, que, por sua vez, estão diretamente relacionados com o bioma Caatinga. Pessoal, está tudo interligado, é tudo interligado isso, não tem como fugir, não. Não tem como fugir. Um bioma, ele é resultado desses elementos naturais, né? Geologia, hidrografia, clima, relevo, não tem como fugir desses elementos, ok? E, segundo o IBGE conceituou biomas como um conjunto de vida, né? Lógico que você tem ali a fauna e a flora, você tem micro-organismos, né? Você tem bactérias no solo, né? Você tem as minhoquinhas lá no solo, né? Conjunto de vida constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação, né? São tipos de vegetação contínua, né? Uma vegetação contínua, por exemplo, bioma amazônico, bioma caatinga, e identificáveis, ou seja, todo bioma você pode caracterizá-lo. Um exemplo é o bioma caatinga. Como é que você já identifica um bioma caatinga logo de cara? Através da sua vegetação cactácea, né? É o exemplo mais clássico disso daí, né? Vegetação cactácea é o exemplo mais clássico. Bioma cerrado, vegetação retorcida, casca grossa, certo? Aí ele complementa o conceito com características geológicas, pedológicas, relevo, principalmente a influência dos aspectos climáticos, certo? Beleza? Professor Joaquim, você tem alguma observação a fazer aqui nessa primeira parte? Não, professor, está tranquilo. Não, está Pode tranquilo, prosseguir. pode seguir. Alguma dúvida, senhores, com relação a isso? Alguma dúvida? Quero só ajeitar bem aqui essa minha lousa, porque ela está de cabeça para baixo. Vou ver aqui como é que é o jeito dessa bicha. Acho que é assim. Acho que é assim, esse danado. Aí, deixa eu só ajeitar aqui, que ela está de cabeça para baixo. Deixa eu ver aqui. Agora tá certo. Vamos lá, seguindo. Ó, tá aqui outro conceito, ó, que o pessoal botou, ó, conjunto da vida animal e vegetal, constituído pelos grupos de tipo de vegetação contíguos. Né, porque eu acho que eu foi repetir aqui. Bem, vamos lá, dando continuidade. Aí eu coloquei aqui outro elemento para vocês, ó. Aqui é a agregação de ecossistemas, organismos vivos, fauna e flora. O certo, pessoal, é que quando se fala em biomas, você tem uma área que ocupa um determinado território. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vamos supor que isso aqui seja a área de um bioma X, né? Aí mais para cá você tem um outro bioma aqui, ok? Você tem um bioma Y. Professor, e o que é que vai existir bem aqui nesse meio aqui? Geralmente, nesse meio aqui, eu tenho uma vegetação de transição, né? Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui sobre biomas? É que você vai ter aqui um determinado recorte espacial, onde esse recorte espacial ele vai estar influenciado diretamente por um bioma, com características bem específicas, de solo, relevo, de clima também. Então, aqui são dois biomas diferentes, né? Só a título aqui de informação para vocês. E aqui no meio eu tenho uma área de transição entre esses dois biomas, tá? Aqui, ele não quer dizer que aqui não vai ter nada, vai ter. Só que vai ser uma transição entre esses dois biomas, tá? Aí, nos dias atuais, o debate sobre os biomas tem ganhado mais notoriedade, principalmente em razão das políticas públicas, né, que existem na atualidade, né? Políticas públicas ambientais hoje no Brasil são catastróficas, né, vamos dizer assim.
né? Aí eu quero citar aqui a importância das unidades de conservação no Brasil, que com a elaboração da Constituição de 88 se teve uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas os constituintes tiveram uma preocupação muito grande, e que nos dias atuais, todo esse debate está indo para o brejo, né? O Bolsonaro, com a ajuda do Congresso, né, que é Câmara e Senado, né, estão modificando a lei de uma maneira muito rápida, né, para modificar em benefício de quem? Aí só Deus sabe, né? E aí você tem o que? A distribuição espacial dos biomas ao longo do território brasileiro, que o Brasil tem vários biomas que já são identificáveis, juntamente, né, com as suas áreas de transição, né, ok? Como, por exemplo, aqui no estado do Piauí e do Maranhão, existe a discussão da Mata dos Cocais, né, e é um bioma de transição entre o bioma Caatinga e o bioma amazônico, né, você tem aqui, por exemplo, essa questão da Mata dos Cocais, que seria uma transição. Como, por exemplo, você tem lá o agreste, né, que seria uma mata, um tipo de vegetação que estaria entre a Mata Atlântica, ali na região do Pernambuco, na região de Alagoas, na região da Paraíba, aí você tem o agreste, que está entre a Caatinga, né, e o bioma da Mata Atlântica, certo? Que chama de Zona da Mata, certo? Nesses locais se chama Mata Atlântica de Zona da Mata. É uma conceituação bem regional deles, que ninguém aqui vai discutir se está certo ou está errado, ok? Então, existem vários elementos, né, e que faz com que, né, os biomas eles estejam distribuídos ao longo do território brasileiro, ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Vocês entenderam? Dúvidas? Não? Seguindo. Aí aqui, pessoal, eu coloquei um mapinha para vocês. Eu tive todo o cuidado de procurar um mapinha bem interessante para vocês. Olha só o que é que eu tenho aqui, ó. Nessa parte bem aqui, ó. Principalmente aqui o Piauí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui do Piauí e do Maranhão. Olha só. É o que eles falam, bem que nessa região ecotonal, ou a mata de uma vegetação de transição no Piauí, que eles chamam de mata, né? Eles chamam isso aqui de Mata dos Cocais, né? Ou seja, uma vegetação ecotonal, né? Está entre o bioma Caatinga, aqui no Piauí, ó, o bioma amazônico aqui, e todo o bioma da Caatinga, ó, conforme bem que o amarelinho aqui, ó. Aí, todo ele aqui, ó, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Então, aqui, o que é que eu vou ter, ó? Vem aqui, por exemplo, ó. Aqui os pampas gaúchos, né? Lá no Rio Grande do Sul, ok? Ó, tem uma coisa interessante nesse bioma aqui da Araucária, que você encontra ele, ó, nessa região bem aqui, ó, né? Você tem toda essa distribuição aqui, até no estado de São Paulo você encontra, né? O bioma lá da mata de Araucária. Certo? Ele não está só no Paraná, ele também você encontra. Eu li alguns livros aqui, e você encontra o bioma da Mata de Araucária nesses setores aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também São Paulo também. Aí você tem aqui o bioma da Mata Atlântica, né? Que ele se inicia bem aqui no Rio Grande do Norte, ele ocupava toda essa região aqui, ó, litorânea do Brasil e até o Rio Grande do Sul. Que, por sua vez, hoje o bioma da Mata Atlântica, pessoal, é um bioma extremamente devastado, porque circularmente ele foi devastado. E o bioma amazônico, se não cuidar, ele será devastado. Isso aí não sei o que estou dizendo, são as previsões catastróficas, né, feitas pelos cientistas, né? E segundo os cientistas, o bioma amazônico ele vai se transformar num cerrado futuramente. Né, se nada for feito, ele vai virar uma espécie de um cerrado, né, ok? Dando continuidade aqui, vamos adentrar no bioma. Oi. Só retorne a imagem, isso, esse mapa. Oi.
Oi. assim, é para a gente deixar claro para os meninos, para os alunos, tá? Sim. E nessa caracterização de bioma, o conceito de bioma, ele vai envolver a reunião de ecossistemas, tá? Sim, Então, esses sim. ecossistemas, eles são integrados, tá? Sim. E autossuficientes, Uhum. tá? Então, Sim. nesse conceito de bioma, nessa relação ecossistêmica, tá? Uhum. Essas interações, elas serão espelhadas, reveladas na Uhum. paisagem, né? Sim. Então, o bioma, ele vai ter essa especificidade porque a resposta dada pelas interações entre solo e clima, entre hidrografia, tá, e relevo, a própria geomorfologia, né, Uhum. contribui bastante. Ou seja, Sim. essas interações, né, dos aspectos bióticos e abióticos, eles vão responder na caracterização da vegetação, ou seja, Sim. bioma, tá? Aí há diferenciação entre o que é bioma e o que é domínio, Uhum. tá? Então, assim, como a gente vai explicar mais tarde o conceito de domínio, o domínio ele vai ter uma distribuição espacial na mesma espacialidade do De bioma. bioma. Por exemplo, o que eu estou chamando de bioma amazônico vai ser o mesmo domínio amazônico. Da Professor, eu não Amazônia. entendi. O que vai diferenciar o domínio do bioma? Eu disse que o bioma, você vai ter essas interações entre solo, relevo, hidrografia, Uhum. clima, tá? Então, esses fatores zonais e azonais, ou seja, bióticos e abióticos, tá? Eles vão espelhar na vegetação, tá? A caracterização regional da paisagem, tá? Então, se vocês observarem aí, ó, no mapa, nós temos o quê? Uma grande espacialidade desses biomas no Brasil, tá? Por quê? Porque em cada um desses espaços de domínio de um bioma, você tem interações ecossistêmicas. Uhum. Então, por exemplo, na Amazônia, tá? Que é o maior, o bioma amazônico, que é o maior bioma do Brasil, você tem uma relação de clima, né? De solo, de relevo, tá? Tudo isso vai responder nessas características fisionômicas da paisagem. O professor Ascioli falou, bem, a Amazônia vai apresentar similaridade com a Mata Atlântica. Uhum. Por quê? Porque as características ecossistêmicas são bem próximas. Vamos Aí vai ter uma parecer. diferenciação. Por quê? Porque a Mata Atlântica ela vai ocorrer ó, em toda a faixa litorânea do território Uhum. brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Aqui, Tá? ó. Mas ela também se introduz para a parte do interior do Brasil. Sim, Então, existem sim. crescentes, tá, da Mata Atlântica aí no território brasileiro. Sim, Aí sim, uma coisa sim. importante, né, para vocês não confundirem. Por exemplo, a Mata Atlântica ela é reconhecida, tá, enquanto bioma, ok? Sim, Enquanto bioma. sim. Contudo, a mesma espacialidade, ou seja, o mesmo local de ocorrência da Mata Atlântica, ela já passa a ser reconhecida depois como domínio. Então, tem Sim. essas diferenças, ok? Professor, mas assim, o que vai caracterizar o domínio? Que a gente vai ver isso à tarde. As características morfoestruturais, Morfoestrutural. morfoestruturais. Então, relevo e clima são essenciais para definir o que é domínio. Então, o Isso. domínio, ele vai congregar essa relação ecossistêmica, mas com a presença, inclusive, de biomas, Biomas. tá? Então, para diferenciar, beleza. Então, o bioma, ele vai reunir todas essas características de, como foi citado, características ecossistêmicas. Então, eu posso ter vários ecossistemas reunidos num único espaço. Como, por Uhum. exemplo, na Amazônia, tem vários ecossistemas ali Uhum. atuando. Uhum. Então, essa reunião de ecossistêmicas de forma contínua, tá, e autossuficiente, é que vai me dar uma resposta de bioma, dessa vida que se destaca. Aí, para vocês observarem bem, ó, eu vou ter o quê? Ó, o bioma amazônico, tá, o bioma caatinga, tá bem amarelinho aí, ou seja, a caatinga ela vai se Isso. concentrar Uhum. praticamente no interior do Nordeste, são chamados Uhum. sertões nordestinos. Uhum. Aí eu vou ter também essa cor mais marronzinha claro, bem no centro do Brasil, o bioma cerrado, tá?
eu vou ter o bioma Mata Atlântico. Observe que a Mata Atlântica, ela vai desde a faixa litorânea, mas ela se espacializa, tá? Aí para a região sul-sudeste do Brasil, ou seja, para o interior. Uhum. Aí, na verdade, é um mapa de um Brasil mais antigo, porque a realidade de ocorrência de Mata Atlântica, tá, de predominância desse bioma, tá, é bem menor em termos percentuais. Hoje, Bem menor. 7% apenas de florestas nativas de Mata Atlântica. Nativas. Bem ao sul do Brasil, nós teremos o quê? Os campos sulinos, né, Campos que Sulinos. são muito comparadas às pradarias americanas, Isso. né? São muito comparados, o quê? Se seriam áreas de um terreno de uma geomorfologia mais plana, suavemente ondulada, tá? Onde a vegetação vai ter um porte um porte menor, né? Então, nós temos vários Campos Menor. portes, o herbáceo, o arbustível e o arbóreo, tá? Então, vai depender do tamanho, do desenvolvimento da planta. Então, vai ser muito comum, né, uma associação de plantas do tipo herbáceo e arbustivo, tá? Nessa região aí de Campos Sulinos. Tá? E aí nós temos também o bioma Pantanal, que você já ouviu falar Aqui, ó. muito do bioma Pantanal nessa região aí do Mato Grosso do Sul, é um complexo pantaneiro, tá? E aí nós temos também, se vocês observarem, as áreas de transição, né, que são essas áreas que vão apresentar uma união, né, de mais de um bioma. Então eu posso ter, como o professor falou bem, ó, na região do Maranhão, né, que pega a parte norte do Maranhão, com uma porção também norte do Piauí, Isso. tá? Em que vai ocorrer a chamada Mata dos Cocais, né, que Mata dos seria essa área, esse rótulo, área de transição, tá, entre o bioma amazônico, o bioma cerrado e, inclusive, o bioma caatinga. Então, essa área de transição, ela vai o quê? Ela vai reunir a presença de mais de um bioma. Então, muitas vezes, eles vão estar o quê? Entremelados. Às vezes acontece de você ter um único bioma dentro de um bioma distinto. É o que nós chamamos de enclaves. Enclaves, Tá? é. Então, por exemplo, eu posso ter, ó, na Amazônia, como existe na Amazônia, manchas de cerrado, Sim? manchas de cerrado, são chamados chaparraus. É o Chaparraus. Não existe. Professor, então quer dizer que a Amazônia ela não seria totalmente apresentando suas características específicas de uma floresta latifoliada, de uma floresta úmida, não pelas características de relevo, pelas características de clima da Amazônia, de variações climáticas, tá? Ocorre espaço em que a floresta, tá, vai espelhar os resultados dessas combinações de elementos bióticos e abióticos, tá? Então, pode ocorrer enclaves, tá? Como acontece na Amazônia, com a existência de manchas de cerrado dentro da Amazônia, tá? Então, o bioma, ele vai apresentar essas características, né, que vai reunir características de solo, como o professor falou, tem solos profundos, solos rasos, características hidrográficas, características de relevo, tá? Então, tudo isso vai dar uma resposta para a fisionomia do bioma, ok? E para o domínio, a gente vai ver de tarde que o domínio, ele vai ter uma análise mais, levando em consideração o relevo, tá, e o clima. Daí falar, por exemplo, de morfoestrutura, morfoescultura, que a gente vai ver à tarde. Justamente. A gente deixa essa parte. A araucária, ela vai ter uma caracterização de domínio. E essa mesma araucária, ela vai ser representativa de Mata Atlântica, que vai ser bioma. Então, o que eu quero dizer? Ó, que nos estudos onde, lá em domínio, que a gente vai ver a presença de araucária, tá? Enquanto domínio, aqui em bioma, tá? Ele vai ser o quê? Mata Atlântica. Mata Atlântica. É uma subunidade, segundo os estudiosos, a Mata de Araucária é uma subunidade da Mata Atlântica. Isso. Certo? Mas os livros didáticos sempre colocam, né, essa questão da Mata de Araucária nesse sentido. Certo? Então, o importante é que vocês assimilem essa particularidade, vamos dizer assim. Certo? Muito bem, professor. Mais algum questionamento? Beleza? Não, eu estou acompanhando aqui, não tem não, pode seguir. Pode seguir, né? Então, vamos lá. Bioma amazônico, né?
Pessoal, veja só, essa questão do bioma amazônico, né, conforme a gente já veio discutindo as questões hidrográficas, as questões pedológicas, né, as questões de solo. Olha só, pessoal, o bioma amazônico é um bioma que eu particularmente, eu não conheço o bioma amazônico. Na verdade, eu tenho muita vontade de conhecê-lo, né? Porque até o presente momento você ainda consegue achá-lo. Ninguém sabe daqui futuramente se ele ainda irá existir, né? A especulação, né, da floresta, a grilagem é muito forte, né? Então, é um bioma que está ameaçado, é um bioma muito ameaçado nos dias atuais. Então, ó, essa floresta tropical, né, é uma floresta tropical porque não é só no Brasil por exemplo, ao longo da faixa do globo, nós vamos ter florestas tropicais. Nós vamos ter florestas tropicais lá na Índia, lá no Sudeste Asiático, lá no continente africano, né? Nós vamos ter florestas tropicais. A questão é que o Brasil, ele abrange a maior área dessa floresta tropical. O Brasil, ele tem esse maior agrupamento dessa floresta tropical, certo? Então, pessoal, veja só, o grande aspecto relevante dessa floresta amazônica é isso aqui, ó, biodiversidade. Pessoal, até hoje ninguém não sabe, né, o potencial da biodiversidade, né, da floresta amazônica. E aí onde mora a discussão, é onde mora o debate, é onde mora o X da incógnita, né? Quais as consequências desse desmatamento desenfreado, né, que o bioma amazônico vem passando. Essa biodiversidade, ela está sendo destruída, ou ela está sendo pirateada, né? O exemplo mais clássico dessa pirataria que o bioma amazônico sofre foi a questão lá das seringueiras, né? E no passado, as seringueiras do Brasil, elas foram levadas lá para o Sudeste Asiático, né? Lá no Sudeste Asiático não existia seringueira. Ah, professor, mas os climas são parecidos? São. Lá no Sudeste Asiático, com o clima amazônico, são parecidos, né? A biopirataria, né, também é algo muito preocupante, juntamente com a destruição da floresta, seja através para a criação de bois, seja para a extração de minérios, né? Então, esse bioma amazônico, ele está sendo modificado de forma constante, não para não. A destruição da floresta ocorre num processo muito rápido, ok? Aí, ó, olha só o que eu coloquei para vocês. Mas, nas últimas décadas, essa floresta já sofreu grandes processos de degradação ou de devastação. Pessoal, porque, segundo os estudiosos, chega um momento na floresta que ela não terá mais condições dela se reflorestar de forma automática. Porque uma mata, quando você devasta ela com o tempo ela vai se recuperando de forma automática, né? Entendeu? É a mãe natureza, né, que tem esse potencial. O problema é que os processos de devastação na Amazônia, na floresta amazônica, são processos tão intensos que dificilmente essa floresta ela vai conseguir. Primeiramente, o que acontece? Você tem a derrubada da mata, depois ocorrerá a queima, né? Daí, professor, é por isso que no bioma amazônico nós temos grandes queimadas? Justamente. Primeiramente vem a derrubada da floresta, vem a queima. Aí depois vem o quê? O plantio do capim. Ou seja, joga lá uma espécie exótica, que não é do bioma. Então, todo aquele bioma nativo, ele vai morrer. É por isso que, segundo os estudiosos, o bioma amazônico, futuramente, ele vai virar tipo um bioma cerrado. Só vai ter vegetação rasteira, né? É algo preocupante. Eu às vezes, me preocupo porque o bioma amazônico ele interfere diretamente no clima do Brasil. Aí, outro elemento, ó, extração da madeira, minérios, pecuária extensiva, entre outras atividades, né? Isso daí é algo que provoca na atualidade, né,
como é que eu posso dizer, processos degradativos preocupantes, bem preocupantes. E vocês, se vocês pararem para pensar, pessoal, lá na região amazônica não se cria outras fontes econômicas. Não se cria. Por quê? Boa pergunta, ninguém não sabe. Deve ser falta de políticas públicas? Mas ao mesmo tempo, deve ser da cultura deles em querer sempre estar derrubando a floresta. Você teria várias outras alternativas, né, como forma de poupar, né, esse bioma, né, seja através da devastação, da derrubada, né, seja através da exploração de minérios. Como, por exemplo, um exemplo clássico que acontece aqui no bioma amazônico são as comunidades, né, através das reservas extrativistas, né, é um exemplo clássico de uso sustentável da floresta, né. Então, você teria a questão aí também da extração de produtos para a indústria farmacêutica, tá? Você também teria a questão aí do turismo rural, que também poderia ser explorado por essas comunidades. O problema é que a única forma econômica dessa região é devastando a floresta, infelizmente. Aí você tem uma floresta, aqui o exemplo, tem uma influência direta na configuração do clima sobre o território, tá? É bem notória essa questão do bioma amazônico na figuração do clima no Brasil, em razão da massa de ar equatorial continental. Aí você tem também essa questão aqui, ó, da intensa evapotranspiração na atmosfera, que, por sua vez, isso gera umidade, e que essa umidade vai gerar precipitação, né? Eu coloquei aqui também para vocês, ó, floresta com grande umidade, tá? E isso está se perdendo, viu, senhores? Isso está se perdendo em razão da derrubada. Aí nós vamos ter, com a retirada da floresta, nós vamos ter solos lixiviados, que são solos, se tornarão solos frágeis, e vocês já viram que o solo da Amazônia são solos frágeis, solos com a textura bem arenosa, são solos que não guardam muita matéria orgânica, que a matéria orgânica vem da floresta, e quando você tira a floresta, esses solos ficam desprotegidos, né? Aí o que é que eu vou ter mais? A influência do relevo também nesse bioma, porque o bioma amazônico, ele possui 3 compartimentos, né? Nós vamos ver aqui no próximo slide, né? Aí você tem a influência das áreas de planícies, dos grandes rios, das áreas de planaltos, que é isso daqui, ó. E é isso daqui que eu achei bem interessante, essa figura que o professor Joaquim colocou, muito interessante, professor, bem didático aqui a sua observação, né? Nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. O bioma amazônico, ele tem esse compartimento aqui. Então, vamos aqui, ele possui a mata de igapó, que é aquela que é permanentemente alagada, ó, tá aqui próximo às planícies dos rios amazônicos, né? Vocês vão ter essa mata de igapó. Um exemplo é a Vitória Régia, né, que o professor Joaquim pôs aí no slide de maneira bem inteligente, ficou perfeito, tá? Permanentemente alagada, com raízes aéreas. Professor, essas raízes aéreas aí que você está falando, né, você tem aqui essas raízes aéreas, né, principalmente nessas áreas, né, você vê as raízes fora da água. Ali, pessoal, é uma forma de captar oxigênio, né, e também de sustentação, né, da planta, ok? Aí nós temos a mata de várzea, que só vai ter apenas no período chuvoso, né, você vai ter, né, aquela vegetação inundada, e a mata de terra firme, que está sobre os grandes planaltos amazônicos, beleza? Tanto faz em terrenos cristalinos, como em terrenos sedimentares, ok? Outro elemento, a vegetação latifoliada, uma vegetação muito fechada. Nós teremos aqui uma vegetação heterogênea, uma biodiversidade muito grande, higrófila, ou seja, alta umidade, perene, né, e densa. É uma mata muito fechada, ok? Então, o que? Latifoliada, heterogênea, higrófila, perene, densa. Aí, o que é que eu vou falar mais para vocês? Ó, possui
algumas... Professor, Oi. deixa eu só dar um adendo em relação a essas expressões, porque Ou não, eles pessoal. são expressões muito comuns, né, Ou da não. caracterização do bioma amazônico, Ou não, está pessoal. relacionado com a fisionomia da planta, da paisagem, Sim, a né? Então, fisionomia da paisagem, sim. as espécies que ocorrem na Amazônia, tá, elas vão ter uma similaridade com as espécies que ocorrem na Mata Atlântica, Na Mata né? Atlântica. Então, por exemplo, o que é uma vegetação do tipo latifoliada? É aquela vegetação que as folhas são grandes, são Grande. esparsas, né? Então, vegetação com a folhagem exuberante, grande, enorme. Latifoliada. Então, são latifolha, porque vem do latim. Esse late, né, vem de lato, então extenso, tá? Extenso. Então, são folhas grandes. Heterogênea, em função de quê? Dessa diversidade, é muito heterogêneo. Isso, Então, você não isso. tem, por exemplo, um condicionante, tá, de uma única espécie, como, por exemplo, floresta de pinhais, tá? Isso. Então, a floresta de pinhais é muito homogênea, você consegue ver na fisionomia da paisagem Uhum. aquelas características apenas de conformação dos pinhais. É como o Isso. babaçu, né? Aqui no Abaçu. Piauí. Onde há a ocorrência de babaçu, você vê que há uma concentração daquelas características, né, da folhagem aciculifoliada, né, em forma de quê? De agulhas, tá? Uhum. Então, quando é heterogênea, é porque há uma diversidade dos tipos de plantas. Higrófila, como o professor falou, são plantas que se desenvolvem muito bem em função, tá, Da da grande umidade. umidade. Da Então, umidade. a Vitória régia é um tipo de planta higrófila, tá? E outras Hidrófilo. plantas que vão desenvolver aqui, ó, nessa região de mata de igapó, nessa região de mata de vaza, são plantas que Isso. se desenvolvem em função da concentração de água. Aqui, ó. Perene, por quê? Porque dura o ano todo, tá? A vegetação se mantém verde o ano todo. Então, não tem, por exemplo, muitas perdas de hídrica, tá? Em que a planta tem que se adaptar de forma intensa, como ocorre no semiárido, né, na caatinga, e como ocorre no cerrado Uhum. brasileiro. Principalmente no cerrado, que ele tem essas características mais de plantas, né, que, que tem que, de certa forma, né, sofrer Uhum. variações, né, da sua Isso. folhagem, tá? E aí nós temos a densidade, que são vegetações densas, fechadas, inclusive isso às vezes até dificulta a entrada dos raios solares, né? Então, vegetação, a Muito floresta vai fechado. apresentar, principalmente nessas regiões de terra firme, né, um poste mais desenvolvido que dificulta a entrada da insolação, tá, no solo, Uhum. tá? Então, essas características vêm muito de variações latinas, então, latifoliadas, heterogêneas, higrófila, perene, densa, então são características típicas, né, do ecossistema amazônico, ou seja, do bioma amazônico. Uhum. Pronto. Beleza. Beleza. É isso aí, professor. É excelente observação. Aí, pessoal, ó, nós temos aqui aquilo que o professor Joaquim falou, ó, essas áreas de transição, né? Ou seja, ó, nós vamos ter pontos isolados, né, do bioma cerrado dentro do bioma amazônico. E aí onde está a cobiça, né? É onde está a cobiça, né, do grande latifúndio é aqui, ó, nessas áreas aqui para o plantio, né? Para o plantio de soja, tá? Nós vamos ter alguns pontos isolados aqui do bioma cerrado dentro da Amazônia, ou seja, aqui existe algumas áreas ecotonais dentro do bioma amazônico, tá ok? E aí, né, eu coloquei aqui para vocês grande quantidade de matéria orgânica, e nós vimos isso bem mais profundidade no assunto passado de solos. Dando continuidade. Olha só isso aqui que eu coloquei para vocês. Isso daqui, pessoal, é uma revista que eu tenho, uma revista Veja, do início dos anos 2000, onde essa discussão do bioma amazônico já estava muito em voga. Ah, professor, mas é da Veja. O problema, a questão é que essa reportagem está muito boa. Essa reportagem está bem interessante. Olha só, ela colocou aqui um exemplo, ó, de um estado, como por exemplo Rondônia, né? Aí colocou aqui umas imagens de satélite. Olha só essa mancha aqui que ele colocou, 160 quilômetros, né? Pegou essa imagem do satélite, pegou um recorte espacial de 160 quilômetros, né? Aí, em 1988, ó, vocês têm essa manchinha rosa. Essa manchinha rosa é onde está devastado. Aí, em 1998, ó, 10 anos depois, ó, aumentou a mancha rosa. E no ano de 2007, olha só o tamanho aqui do desmatamento. Ó.
Isso aqui é uma cidade, Colorado do Oeste, que fica lá em Rondônia. Ou seja, essa urbanização caótica que existe no bioma amazônico provoca isso. A urbanização no bioma amazônico é algo descontrolado, financiado principalmente pelo governo. Tá? Esses projetos de povoamento, na época do regime militar, esses projetos de povoamento da Amazônia, que foram um verdadeiro desastre, não trouxeram desenvolvimento para nada. Foi um discurso ufanista, na época da ditadura militar, que era preciso povoar para desenvolver a Amazônia. Um discurso ufanista, principalmente no início dos anos 70. E o que é que deu isso? Coisa nenhuma. Até hoje a Amazônia é uma região atrasada, uma região pobre. Tá? E que essa pobreza, esse atraso, leva notadamente à destruição desse bioma. Então, na época do regime militar, era muito comum esse ufanismo, povoar para desenvolver o bioma amazônico. Onde é que está esse desenvolvimento? Se vocês souberem, vocês me mostrem, que eu não sei, até o presente momento, onde é que está esse desenvolvimento do bioma amazônico. Olha só, veja só. Então, olha, essa revista deu esse dado de 356 mil quilômetros da Amazônia já teriam sido devastados, né? Ou seja, e aqui ele mostra o arco do desmatamento, né? O famoso arco do desmatamento do bioma amazônico, que pega aqui, ó, o estado do Maranhão, a região ali de Imperatriz ali existe um conflito agrário muito forte, né? Ali em Imperatriz você já tem o famoso Portal da Amazônia, é lá. O Portal da Amazônia não é aqui não, viu, que tem aqui no balneário, esqueça isso. O Portal da Amazônia é aqui, na cidade de Imperatriz, a chamada Amazônia Legal, ó, que foi criada por um decreto no ano de 1966, se não me falha a memória. Tá? Então, aqui, ó, nessa parte aqui do Maranhão, você já tem, né, essa questão aí do arco do desmatamento, certo? Aí aqui, ó, você tem o estado do Pará como um estado que mais devasta o bioma amazônico, está aqui no estado do Pará, principalmente para a criação de bois, tá? Lá existem muitas fazendas, e aqui, notoriamente, ó, nós teremos aqui o desmatamento do bioma amazônico, principalmente ao longo dos rios e ao longo das principais cidades, ok? Aí aqui ele traça cenários, né? Ou seja, ele está afirmando que já foi derrubado 17% da mata, aí ele faz aqui um cenário catastrófico, né, do bioma amazônico, só que eu não vou ler, que vai demandar muito tempo isso. Aí, quando vocês estiverem na casa de vocês, vocês pegam os slides, vocês podem dar uma lida. Aí aqui, veja só, é uma degradação progressiva, veja só o que ele colocou aqui, ó. Aí, ó, essa mata aqui já é uma vegetação secundária, né, olha só. A madeira já foi retirada, né? Aí, fase 2, a mata já sofreu sua primeira queimada, ou seja, retira a madeira, queima, aí, ó, nova queimada, ele queima o que sobrou daquela vegetação secundária, e retira a madeira, e aí na fase 4, você tem a floresta que desapareceu. Aí ele está fazendo uma correlação dos satélites. Aqui você tem o DETE, que vai fazer a detect, como é que eu posso falar? Ele vai identificar, e aqui você tem o PRODES, né, que são 2 satélites que fazem, né, a varredura do bioma amazônico, né? São esses 2 satélites aí que detectam essas questões aí da devastação do bioma amazônico, realizado principalmente pelo INPE, que o Bolsonaro, né, e aqui eu vou fazer uma correlação com a política ambiental, Bolsonaro criticou duramente o INPE em razão desses dados. E aí, quem está errado, o Bolsonaro ou o INPE? Para mim, é o Bolsonaro. Eu acredito no INPE, né? Eu acredito na ciência. Eu acredito no satélite que está lá no espaço sideral fazendo um mapeamento do bioma amazônico. A cada dia, ele vai mapeando e vai tirando aí essas informações de devastação. Né? Aí é a política ambiental brasileira, infelizmente, em criticar, né, os dados que são objetivos, dados que são óbvios, né? Então, essa é a minha observação. Continuando, se, professor, alguma observação aqui nessas figuras, você quer acrescentar alguma coisa? Não, professor, tranquilo, muito bom as suas observações. Tá Professor, tranquilo? eu estou, inclusive, acompanhando o tempo, você tem mais 15 minutos,
Isso, viu? Pois tá bom, então. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a Mata Atlântica, né? Que é um pouco parecida, certo? Nós temos aqui a Mata Atlântica, do mesmo jeito que o professor falou, higrófila, perene, densa e heterogênea, tá? Eu quero também citar para vocês, ó, que esse bioma ele estava distribuído por vários estados ao longo da costa, sendo que hoje o bioma da Mata Atlântica só existe em 8% da sua área, só existe apenas 8%, tá? Quais foram os principais fatores que levaram a ele? Ó? A extração da madeira para o Brasil, plantio do café, o cacau também levou e muito também a devastação do bioma, a rápida industrialização e urbanização, principalmente na região sudeste, levaram à devastação desse bioma. Tá? Hoje o que existe são apenas fragmentos isolados. Hoje o bioma da Mata Atlântica ele não é algo contínuo. Não, só existe apenas manchas dele. Tem uma mancha aqui, tem uma outra manchinha aqui, tá? Então, pessoal, isso é algo extremamente nocivo, né, a biodiversidade desse bioma, tá ok? Aí eu coloquei mais para vocês aqui, ó. É uma vegetação aberta. Rapaz, eu acho que esse slide aqui ele tá errado. Eu vou até desconsiderar ele. Pode desconsiderar. Vamos pular aqui para Cerrado. Acho que eu fiz errado, bem que esse slide, desconsidera. Então, vamos lá, é o segundo maior bioma, esse daqui, ou seja, ele está distribuído no centro-oeste, nordeste, Maranhão e Piauí, Maranhão, Piauí e Bahia, tá, concentram as maiores áreas de cerrado, Piauí, Maranhão e Bahia, e na região também, na região sudeste ali, principalmente ali no estado de São Paulo, você encontra manchas de cerrado, é o chamado clima tropical típico, né? Aí nós vamos ter áreas de cerrado em áreas de depressões, em áreas de planaltos, ok? Aí quais a característica fisionômica principal? Folhas grossas, caules retorcidos com casca bem rígida. Essa folha grossa, esse caule retorcido com casca grossa, principalmente é uma forma de defesa, em razão das queimadas, né? E o bioma cerrado sempre passa no decorrer do ano, né? São espécies bem resistentes, né? Aquele capim do bioma cerrado, pessoal, você taca fogo nele, na hora que chega as chuvas, ele brota todinho. Eu não sei, é a mãe natureza mesmo que explica, certo? Condições bem extremas, né? Lá das queimadas. Nós vamos ter, geralmente, uma vegetação de pequeno porte, de gramíneas, arbustos, ou seja, uma vegetação de pequeno a médio porte, né? Vegetação herbácea, rasteira, gramíneas, mas o cerrado também apresenta, né, o chamado cerradão, né, que são árvores de grande porte. Existem alguns exemplos, né, você encontra um cerradão lá em 7 cidades. 7 cidades é possível você encontrar o cerradão, lá em 7 cidades, né. Existem alguns fragmentos de cerradão dentro do Parque Nacional de 7 cidades. Aí, no caso, o bioma cerrado, ele possui, como é que eu posso dizer, ele possui uma certa heterogeneidade, ele possui, ó, campo sujo, campo cerrado, cerrado, né, e o cerradão, ok? Ele possui diferentes fisionomias. Dando continuidade, a degradação ambiental também nesse bioma é intenso, seja, ó, através da produção de carvão, ou seja, também no aumento das atividades agropecuárias. Tá? Outro problema também, a grilagem de terras. Né? O estado do Piauí, né, vem passando por esse problema também de grilagem de terras aqui, lá na região dos Cerrados. Né? Até o professor Joaquim depois pode até falar isso aí com mais propriedade do que eu, que ele trabalhou essa região lá, certo? Aí nós vamos ter aqui também uma agricultura de grande escala, voltada principalmente para o mercado externo, que o Brasil hoje está alimentando a China, né? Quem alimenta hoje a China somos nós. É importante deixar isso bem claro. Aí eu coloquei aqui uma foto aí para vocês, né? Desse bioma. Veja só. Professor, só deixa nessa imagem vir, dessa foto. Muito boa essa sua imagem. Ó. Inclusive a Alicia, ela bota uma observação, que ela acha parecido o cerrado com as savanas.
Na verdade, os cerrados, eles são as savanas, são chamadas savanas brasileiras, Isso. né? E essa vegetação de cerrado, ela não se delimita apenas no território brasileiro, ela se Sim, expande para outros países. Então, sim, é sim. muito comum nós encontrarmos as savanas, né, na Venezuela, na Sim, Colômbia, em outros países aqui da região. Tá? sim, sim. Esse termo savana é muito típico, né, das florestas africanas, das savanas Isso. africanas. Tá? Mas tem também as savanas caribenhas aqui do Caribe, ou seja, aqui no norte da América do Sul. Tá? Então, assim, essa vegetação ela vai ter essa fisionomia mesmo que está aí na imagem. Ó. Você tem plantas pouco desenvolvidas, é isso que você tem para a especificidade de cerrado, porque como o professor colocou, naquela classificação, seja cerrado campo limpo, cerrado campo sujo, né, campo cerrado, temos o cerrado, o cerradão, então o cerradão já seria aquele cerrado bem desenvolvido, então cerrado com porte arbóreo, né, bem desenvolvido. Aqui nós temos um porte meio arbustivo, né, de gramíneas para o porte arbustivo das plantas. Quais são as características que a gente pode observar aí, ó? Plantas pouco desenvolvidas, com troncos e galhos retorcidos, tá? A folhagem, a folha é grossa, bem grossa mesmo, tá? As cascas são plantas com bastante cascas, tá? Nos seus troncos, nos seus galhos, tá? As raízes são profundas também, tá? Então, por que que isso acontece? É como professor, uma forma da planta se adaptar a esse ambiente de clima tropical típico, né, do centro do Brasil. Outro problema também está relacionado aos solos, porque como não há muita umidade no solo, tá? E muitas vezes também, quando precipita, quando chove, essas chuvas são muito concentradas, muito rápidas, tá? Os solos são muito lixiviados, lavados. Então, nessa região, né, como há uma predominância dos chamados latossolo vermelho-amarelo, tende a concentrar ferro e alumínio nos horizontes mais superficiais, sobretudo no horizonte B. Tá? Então, essa característica de concentração de ferro e alumínio no segundo horizonte, né, que nós temos, isso vai repercutir numa acidez do solo. Então, a planta ela vai se adaptar a essas características de elevada concentração de ferro e alumínio nesses horizontes, e isso é uma forma também dela se proteger, né, dela se adaptar a esse ambiente de um solo bastante ácido. Tá? Então, a Alice coloca, bem, professor, no Cerrado tem muita soja. Nas áreas de produção agrícola do Cerrado, que estão sendo ocupadas pela agricultura empresarial do agronegócio, a principal commodity produtiva, ou seja, o principal produto de mercado, tá, para exportação, inclusive para atender o mercado nacional, é a soja. Por quê? Porque a soja ela é valorizada no mercado financeiro internacional. Bolsa de valores. Exatamente, nas bolsas de valores. Então, o seu preço é estimado, estipulado pelas chamadas bolsas de mercado futuro, como a Bolsa de Chicago, por exemplo. Então, por exemplo, os caras produzem soja no Cerrado, tá, que já foi comercializada para o ano que vem. Isso. E esse valor, ele é cogitado, cotado em dólar. Então, quanto mais o dólar se valoriza no mercado, mais há um rendimento para os produtores. Aqui no Brasil e em outras partes do mundo que produz soja, porque a soja é uma commodity internacional. Tá? Então, por que produz soja no Cerrado? Primeiro porque os solos são muito baratos. Muito barato. Então, essa característica de solo barato, de solos que se desenvolvem principalmente em áreas de chapada, então os terrenos são mais planos, tá? Isso favorece a introdução do maquinário. Os solos são profundos. Professor, mas os solos são pobres, são solos ácidos, mas aí eles corrigem o solo, eles aplicam bobagem, tá? E então isso favorece uma produção em larga escala, ou seja, a gente vai produzir em grandes extensões. Aí vem um detalhe, professor, vê se você consegue colocar a expressão hotspot. Hotspot. Aqui, hotspot. Ó, essa expressão hotspot, tá, é uma expressão internacional, é muito utilizada, né, pelas agências internacionais que vêm acompanhando as áreas de devastação, de degradação dos principais biomas do mundo, tá, como o bioma savânico, a gente está falando uma expressão mais global, e o Cerrado, ele é considerado um hotspot. Por quê? Porque é um ambiente que apresenta uma elevada biodiversidade. Tá? A biodiversidade do Cerrado é uma coisa
assim como os outros biomas do Brasil, tá? Mas o Cerrado apresenta uma elevada biodiversidade e um nível de degradação também muito elevado em função da ocupação humana. Então, essa ocupação vem acompanhada de desmatamento e queimadas nos cerrados. Então, é uma área muito ameaçada. Então, esses ambientes que apresentam elevada biodiversidade estão muito ameaçados no planeta, como a Mata Atlântica e os cerrados, eles são considerados hotspots. Então, esses hotspots seriam o quê? Espaços que precisam de uma atenção maior das agências do governos nacionais, agências internacionais e governos nacionais, em políticas de proteção e preservação. Tá? Então, várias ONGs internacionais têm desenvolvido ações para a proteção do cerrado, né, protegendo espécies da fauna, da flora, que estão ameaçadas, inclusive, de extinção. Tá? Então, tem plantas endêmicas que só ocorrem no cerrado, só existem no cerrado, assim como só existe na Mata Atlântica, só existe na Amazônia, tá? Essas espécies endêmicas, não só da flora, como também da fauna. Daí essa preocupação de marcá-los como hotspots, porque aí eles passam a receber ações, investimentos, né, para o controle dos processos de degradação. Na hora. Beleza. Tranquilo? Tranquilo, senhores? Tranquilo? Assim, a Alice pergunta o que são commodities. Ó, commodity é uma expressão inglesa, tá? Então, esse vem de comodato. Então, o que é uma commodity? Uma commodity é uma mercadoria, as características da commodity. É uma mercadoria, tá? Geralmente, ela tem uma origem de produção agrícola, ou seja, do meio rural, ou extrativista, tá? Em que ela é negociada, característica principal, que ela é negociada no mercado financeiro internacional, ela é armazenada, transportada em grandes distâncias, tá? E ela apresenta um padrão de beneficiamento. Então, por exemplo, eu vou pegar a soja, como a Alice colocou. A soja, ela é cultivada, a soja, ela é negociada, tem o seu preço negociado no mercado financeiro internacional, ela é transportada, por exemplo, a grandes distâncias e é armazenada, né? Mas ela apresenta o seu padrão produtivo de negociação de venda de forma in natura, ou seja, a forma em grãos. Tá? Porque a soja que é produzida aqui no Brasil e, por exemplo, é consumida pelos chineses, que é o principal mercado consumidor, tá? Quando ela chega em natura lá, ela vira farelo, vira óleos e vários outros produtos. Então, eles têm esse padrão, por exemplo, de produção, tá? Que já é uma coisa do mercado internacional. O café do mesmo jeito, a madeira do mesmo jeito, tá? O petróleo também é uma commodity. Então, o petróleo, geralmente, ele é negociado de forma o quê? De forma bruta, é o petróleo bruto. Óleo Tá? cru. Então, o Brasil cru. Então, o Brasil compra petróleo, por exemplo, em outros países, como na Venezuela, tá? E quando ele chega aqui, ele é refinado. Tá? Mas a negociação é do óleo cru. Tá? Então, são commodities, são mercadorias que são valorizadas no mercado internacional, que apresentam um padrão produtivo e de consumo global. Bacana, bacana mesmo. E aí, senhores? Tranquilo? Tranquilo? Isso pode seguir, eu estou preocupado agora com o tempo. Mas vai dar certo. A Caatinga vai dar certo, sim. A Caatinga, pessoal, a localização dela, norte de Minas, né? O sertão nordestino, norte de Minas, né? Basicamente, vocês sabem que é clima semiárido, solos rasos, pedregosos. Olha, a principal característica, chuvas escassas e mal distribuídas, ou seja, chuvas irregulares, tá? Onde é que eu quero chegar? A vegetação cactácea, com espinhos, né? Vegetação de cactos, mandacaru, macambira, vegetação xerófita, ou seja, adaptada a climas bem secos, né? Aí eu botei o exemplo aqui, ó, de mandacaru, cabeça de frade, macambira. Isso aqui, por exemplo, é uma macambira, ó. Isso aqui, em épocas passadas, em épocas de seca, as pessoas arrancam isso daqui, ela tem uma batatinha, e as pessoas comem isso daqui, ó. Infelizmente, né? A realidade do nosso país. Enquanto que o Brasil alimenta a China, tem gente que passa fome aqui, né? O Brasil é um país dos contrastes, viu, senhores? Aí, ó, eu tenho aqui, ó,
A vegetação, olha só, essa figura é muito bonita. É muito Olha boa essa só, imagem, professor. solos pedregosos, olha aqui, ó, só rocha. Aqui eu tenho um mandacaru e aqui eu tenho uma cabeça de frade. Se professor diga, você falou aí, Não, pode essa falar. imagem está perfeita. É, Professor, ao não, fundo, a vegetação xerófila também é bem e característica, né? Bem ao fundo. caducifólia, né? Vegetação caducifólia, né? Ela perde as folhas no período seco para reter a umidade que tem no solo. Ó. Cadê? Vê se vocês conseguem achar alguma folha aqui. Ó. Tem nenhuma. Caiu tudo. Cai tudo no período seco. Como forma dela não morrer, ela retém, ela perde. São plantas caducifólias, xerófitas, cactáceas. Ó, isso aqui é uma vegetação cactácea. Ó. Só tem espinho isso aqui. É a famosa cabeça de frade. Muito bonita a vegetação da caatinga, eu acho também. Aí, ó, aí eu coloquei mais aqui algumas coisas, mas o importante eu falei lá para vocês, ó, a questão dos rios temporários, plantas caducifólias, né? Também o bioma caatinga, ele é devastado também, principalmente nas carvoarias, né? Se utiliza muito essa questão, né? E são áreas propícias à desertificação, viu, senhores? O bioma caatinga, ele é um bioma, quando ele é retirado, ele é um bioma muito propício à desertificação, tá? Aí tem aqui os campos sulinos, o que é que eu quero destacar para vocês aqui desses campos sulinos, ó, basicamente é isso daqui, ó. Quero destacar isso aqui, a presença de floresta de araucária, principalmente no cultivo do gado e no cultivo do arroz, tá? É isso aqui que eu quero destacar para vocês, e a influência também do clima subtropical. Aí está aqui um exemplo, ó, olha aí, ó, tudo planozinho aqui, né? Criação de gado. Aí tem aqui o Pantanal, ó, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele é considerado uma reserva da biosfera, né? Em razão da sua importância, né? Em razão da sua biodiversidade, né? Em razão das suas características naturais, o Pantanal foi considerado uma reserva da biosfera. Porém, ele é condenado à expansão da pecuária, só aumenta, viu, a pecuária e o plantio de soja no Pantanal, tá? As carvoarias também são muito presentes e também as queimadas, né? Ano passado foi o exemplo mais clássico, se queimou-se para mais de 50% do Pantanal, né? Aí nós temos aqui baixas altitudes, a maior área úmida do planeta, certo? Aí aqui, ó, nós temos, ó, bioma caatinga, cerrado e de campos, dentro aqui do Pantanal. E o Pantanal é uma salada de fruta, entendeu? Você encontra diferentes manchas de biomas dentro do Pantanal, certo? Olha essa foto é triste. O animal símbolo do Pantanal, o jacaré, morto, queimado, literalmente queimado, certo? Aí nós temos as áreas de mangues, né? É típico de climas tropicais, litoral brasileiro. Nós temos aqui muita matéria orgânica, né? Solos alagadiços, halófilos. O que são solos halófilos, professor? São solos com muita quantidade de sal, né? Porque esses mangues, às vezes, eles formam uma região de estuário, né? O mar, o oceano adentra, né? Dentro dessas regiões aqui. Geralmente são regiões de estuários, as áreas de mangue. E possui raízes aéreas, as pneumotóforas, né? Isso aqui tudo são raízes aéreas, isso aqui, ó. As raízes utilizam para respirar, né? Elas se também para sustentação dentro do terreno alagado e também para a captação do oxigênio. Porque as plantas também captam oxigênio também pelas raízes, viu, senhores? Importante ressaltar isso, certo? Aí nós temos aqui as restingas e as dunas, né? O Piauí possui dunas, né? O Piauí possui restingas, eu não sei se o Piauí possui restingas, mas dunas sim. Elas classificam-se em fixas, móveis e semimóveis, né? Bem, você, professor, Restinga. Tem restinga? Tem. Essa região do Ah, eu não Delta tem. sabia. É sério, eu não sabia. Eu não sabia, não. Olha essa foto aqui que o professor colocou, ó. Tá aqui a faixa de dunas, restingas, ó. Nós temos também uma manchazinha de restingas aqui. E lá no fundo, ó, o que nós vamos ter? Cidades, ó. Olha aí. Olha aí. Altamente ameaçado também o bioma de mangues, o bioma de restingas. Altamente com intensa urbanização desenfreada nos grandes centros.
Aí o que que acontece, ó? Nós temos aqui as restingas, né, que são esses cordões arenosos, né? Você vai ter uma vegetaçãozinha rasteira, que é paralela à linha de praia, né? Nós vamos ter as restingas, né, que sofrem uma ação do vento, principalmente. Aí nós vamos ter o quê? Ó, a questão da pesca predatória, da urbanização, poluição dos grandes centros e a especulação imobiliária, senhores. Então, são biomas que são intensamente devastados, principalmente nos grandes centros, tá? E, por fim, né, foi finalizado aqui, né? Deixa só eu voltar aqui para a apresentação. Vocês estão me vendo? Sim, sim, tranquilo. Vocês estão me vendo, só que eu não estou vendo vocês. Você Pronto, pode fechar a apresentação, professor. pronto. Deixa eu ocultar aqui esse negócio. Deixa eu ver, deixa eu fechar aqui. Ver aqui, interromper compartilhamento. Pronto. A preocupação hoje global, né, sobretudo com alguns dos principais biomas no Brasil, e aí o principal hoje é o bioma amazônico, tem vários motivos por trás disso aí, né, mas vamos considerar os motivos de uma relação mais ecossistêmica, tá? Então, nessa relação ecossistêmica, o bioma amazônico, ele é importante porque ele é um filtro natural do planeta, né? Então, assim, ele resgata o carbono, tá? Então, você tem essa, essa dinâmica, né, que é desenvolvida pelo bioma amazônico no contexto global, tá? Até porque também o bioma amazônico, além dele ser esse filtro natural resgatando o carbono, tá, ele mantém a circulação, né, é um dos elementos de circulação geral da atmosfera. Sim, circulação Daí a geral. importância que se tem, né, com a preservação, por exemplo, do bioma amazônico, não só no contexto global, mas também para o contexto da região da América do Sul. Tá? Então, assim, as dinâmicas de precipitações que ocorrem nos outros países dependem também da Amazônia. A Argentina necessita também, no seu equilíbrio dinâmico climático, também precisa, né, de um contexto de, por exemplo, de manutenção, né, da dinâmica da Amazônia. Então, daí a preocupação que se tem com esse bioma. Tá? O professor colocou uma coisa importante. A Amazônia hoje está sendo culpada, né, pelos processos, pelos projetos, né, agrominerais, ou seja, a instalação de várias empresas, né, de exploração de minérios, assim como também empresas vinculadas à produção agropecuária. Então, isso é uma ameaça constante. Tá? Agora, um detalhe, é muito comum vincular essa expansão os processos de grilagem. A terra na Amazônia é muito barata. Então, você tem empresas internacionais que hoje estão comprando, adquirindo terras no território brasileiro, principalmente nesses biomas, né, no Cerrado e na Amazônia, tá? Então, eles são considerados as últimas fronteiras agrícolas do país, né, em função do baixo preço da terra, baixo preço, né, de uma ocupação intensa, sobretudo do sistema produtivo, dos sistemas produtivos empresariais, tá? Que é mais conveniente você produzir na Amazônia e no Cerrado, porque as terras são baratas, a mecanização é facilitada, e a infraestrutura hoje, que é oferecida para a logística de transporte, também é uma coisa que tem se desenvolvido também. Então, o cara, por exemplo, produz no Mato Grosso, tá? Hoje, o cara que produz no Mato Grosso, ou produz soja, por exemplo, no Mato Grosso, é muito mais conveniente ele atravessar praticamente todo o centro-norte do Brasil, tá? E aí ele ir para o Porto de São Luís ou o Porto de Itaqui, em São Luís também, porque é muito mais barato para ele, em função da logística que é oferecida, a logística de transporte que é oferecida via rodovia para ele, tá? Do que ele, por exemplo, ir para o Porto de Santos, tá? Então, hoje há um crescimento, né, dessa infraestrutura logística, e é o custo de logística aí, né, que entra também nesse processo, nesse contexto, tá? Então, assim, professor, você é contra o processo de ocupação? Não, eu não sou contra ocupar, no sentido que essa ocupação seja uma ocupação organizada, racionalizada, tá? Que respeite, por exemplo, o equilíbrio ecossistêmico dos biomas e dos domínios também. Então, é preciso você unir o crescimento, o desenvolvimento, mas com característica de um desenvolvimento pautado em bases sustentáveis, tá? De respeito e de uso racional dos recursos naturais.
Então, isso te dá um equilíbrio ecossistêmico e uma manutenção, né, desses biomas importantes, como é o bioma amazônico, como é o bioma cerrado, que hoje estão muito ameaçados, em função da expansão empresarial, né, que vem marcando-se, sobretudo por exemplo, de uma ação predatória, na sua totalidade. Muito Você predatório. colocou nesse último exemplo, professor, dos biomas costeiros, né, quando você tem um bioma Aham, mangues e restingas, sim, tá, em que a urbanização, né, é uma das marcas do processo de degradação desses biomas. sim, Tá? sim, sim, A gente sim. tem um equilíbrio fundamental, né, para a vida, para a fauna, sobretudo a fauna marinha, tá? E a flora também, mas sobretudo a fauna marinha, necessita, por exemplo, dos mangues, tá? Eles são filtros naturais, né? Isso, Exemplo dessa região costeira do Brasil. E são isso. constantemente ameaçados, porque E são associaram berçários também, né? e são berçários, então, assim, com a urbanização vem outros problemas associados, contaminação do solo, contaminação da água, e assim por diante, vários tipos de poluição, tá? Então, há essa preocupação com a conservação desses espaços. Olha, até saiu uma denúncia, eu estava assistindo, de um resort que foi construído em Santa Catarina, no litoral, com autorização do IBAMA. Sabe Deus como que o IBAMA autorizou isso agora no governo Bolsonaro. Um resort que aterrou área de mangue, destruiu restinga. E outra coisa, esse discurso ufanista do Bolsonaro, e aí eu falo em razão dos fatos, ele bloqueou o Fundo Amazônico, né, patrocinado pelos países nórdicos, como a Holanda, Suíça, Noruega, como forma de preservação da mata, do bioma amazônico. Ele simplesmente cortou com um discurso ufanista, com um discurso de soberania nacional. Porque o Fundo Amazônico ele tem que ser administrado tanto pelo governo brasileiro como por esses governos internacionais. Então, esse discurso ufanista do Bolsonaro está levando um caos lá na floresta amazônica. Certo? Assim como no passado, povoar para desenvolver a Amazônia. Aonde? Onde é que está isso? Abriram-se grandes estradas na Amazônia, projetos agrícolas, como as rurópolis, né, as famosas rurópolis que surgiram lá nos anos 70, no governo Médici, de desenvolvimento da Amazônia, a Transamazônica, a BR-163. Onde é que está esse desenvolvimento? Só serviu para explorar de forma errada, né? Aí tem o garimpo de Carajás também, e aí só acumula fases de degradação. Joaquim, mais alguma coisa? Falta 2 minutos aqui para 9h30. Não, eu gosto de deixar para os meninos, para os alunos, se eles querem acrescentar algo, perguntar mais alguma coisa, ou mesmo né, dar alguma Me lembrar. opinião. Por não, senhores, a palavra está com vocês. Alguém quer se manifestar? Não? Não, eles não manifestaram pergunta, até porque já tem compromisso agora, já a partir de 9h30, né, com outras disciplinas, outras atividades. Tranquilo. Tá? E Joaquim? aí a gente continua, né, essa mesma Sim, discussão já à tarde. sim, 2 horas estaremos aqui firmes e fortes. Na hora. Aí, pessoal, essa aula vai ser postada lá no Classroom, essa aula gravada, assim como também a aula da tarde, a gente vai postar no Classroom. Tá bom. Tá certo, tranquilo. Onde é que para a gravação aqui? Tu pensa onde é? Eu não... Professor, nos 3 pontinhos, onde tem Aqui, 3 vi pontinhos. aqui. Isso. Interromper a gravação. Aqui esse danado. Pronto, a Eu quero gravação. parabenizar a Alicia, né, por ter avançado na Olimpíada.